Muito bom a gente poder estar aqui novamente, né? Podendo concluir essa série tão linda que nós tivemos aqui nessas últimas semanas. Hoje é a terceira semana, né? Do Upside Down, esse de cabeça para baixo, para ser feliz, né? Avaliando, conversando, refletindo sobre essa busca da felicidade que todos nós temos, né? Ou seja, todos nós, todas as pessoas têm buscado por essa felicidade, têm buscado por esse contentamento, têm buscado por alegria. E nas últimas semanas nós conversamos um pouco onde nós encontramos essa verdadeira alegria. Nas últimas semanas nós refletimos um pouco, né, o que temos que fazer para sermos a expressão dessa alegria ou experimentarmos dessa alegria. Então conversamos a respeito de felicidade, conversamos a respeito desse reino de Deus, que é um reino de alegria, paz e justiça no Espírito Santo. Então quando nós vimos que nós não temos que estar atrás ou correndo, nos esforçando, nos empenhando para experimentarmos ou para encontrarmos essa alegria, porque verdadeiramente o que a palavra de Deus nos diz é que o reino de Deus que é chegado a nós é um reino de alegria. Então, meus queridos, o que nós temos que buscar é o reino de Deus. O que nós temos que buscar é o reino de Deus nas nossas vidas, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. A palavra de Deus nos diz lá em Eclesiastes no capítulo 3, nessa vida tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Então, meus queridos, o que a palavra de Deus está nos ensinando e o que a palavra de Deus está nos dizendo é que nós vamos encontrar essa verdadeira felicidade quando estivermos inseridos nesse reino de Deus. Esse reino de Deus, nós só podemos experimentar desse reino através do encontro vivo e pessoal com Jesus Cristo. É sobre isso que nós conversamos nas últimas 2 semanas. Vimos a respeito das bem-aventuranças, que não é fazermos as coisas para sermos felizes, mas diz respeito à nossa natureza transformada, diz respeito a essa nova identidade, diz respeito a essa nova criatura que nós somos. Quando se fala a respeito das bem-aventuranças, ele não está dizendo de felizes aqueles que têm, não está falando a respeito dos felizes aqueles que conseguem, não está falando a respeito daqueles que são felizes, aqueles que podem, mas a palavra de Deus está dizendo: felizes são os mansos, felizes são os pobres de espírito, felizes são os que choram, felizes são os misericordiosos, os pacificadores. A palavra de Deus, muitas vezes ela não pode ser compreendida na nossa ótica humana, porque a felicidade na perspectiva de Deus é diferente da felicidade da perspectiva humana. Assim como a sabedoria de Deus é loucura para os homens, é isso que a palavra nos diz. Meus queridos, essa felicidade nós só vamos poder encontrar com a nossa conexão com o Criador, essa conexão que foi quebrada com o pecado. Nós perdemos essa conexão com a fonte da vida quando o pecado entrou nas nossas vidas. Mas agora nós somos reconectados com a fonte da vida, com a fonte da alegria, quando nós temos a experiência viva de um encontro pessoal com Jesus. E quando nós estamos falando desse tema, né, para ser feliz, upside down, ou seja, de cabeça para baixo, é porque realmente muitas coisas, quando olhamos para a palavra de Deus, elas são diferentes daquilo que é a perspectiva nossa a respeito de felicidade, assim como é diferente a perspectiva nossa a respeito dessa sabedoria. É maluco quando nós pensamos que a palavra de Deus fala que é melhor na nossa perspectiva humana, na perspectiva dos homens. É muito doido quando a gente fala que é melhor dar do que receber. Que se roubou a sua capa, entrega também a túnica. Se bateu na sua face, oferece a outra. Anda uma segunda milha quando te obrigaram a andar a primeira. Pague o mal com o bem. Considere o outro maior do que você. Ore por aquele que te persegue. Percebam, meus queridos, que a perspectiva de Deus, a sabedoria de Deus é completamente diferente da nossa sabedoria. A palavra de Deus diz: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, assim diz o Senhor. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo, e só quando temos um encontro vivo com Jesus, só quando nós temos a nossa natureza transformada, só quando somos feitos nova criatura, só quando temos o nosso entendimento transformado, conforme a palavra de Deus nos diz lá em Romanos 12, é que nós temos a possibilidade de experimentar tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. É que nós temos a possibilidade de expressarmos essa vida onde nós somos felizes por aquilo que somos e não por aquilo que temos. Essa grande questão, ter ou ser,
Ter ou ser, e muitas vezes todo o nosso trabalho, todo o nosso empenho, toda a nossa dedicação, todo o nosso esforço é para que a gente possa ter as coisas, adquirir as coisas, pensando que através dessa aquisição nós seremos felizes. Hoje, meus queridos, nós não conseguimos viver o dia de hoje. E o que a palavra de Deus nos chama a fazer é viver o dia de hoje. Mas não, na verdade, nós ficamos pensando nas perdas do passado, nas conquistas do futuro. E não conseguimos viver com toda intensidade esse dia que se chama hoje. E por isso não conseguimos experimentar essa grande felicidade, alegria, contentamento que Deus quer proporcionar às nossas vidas. Então, isso tudo que nós conversamos até agora é um pouquinho daquilo que nós já vimos nas últimas semanas. Mas hoje nós queremos conversar um pouco mais a respeito dessa que está sobre as nossas vidas, dessa comissão que está colocada sobre as nossas vidas a partir do momento que nós temos a nossa natureza transformada. A partir do momento que nós temos a nossa vida sendo mudada, a partir do momento que nós temos a nossa história de vida sendo reconstruída. Vimos até aqui essa diferença entre a ótica do homem e da ótica de Deus. Como eu já disse, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, assim a palavra de Deus nos diz. Então, meus queridos, para viver essa plenitude de Deus é necessário que os nossos pensamentos sejam transformados. É necessário que nós possamos passar por essa revolução do nosso pensamento. É necessário que nós conhecermos a Deus assim como somos conhecidos por Ele. A palavra de Deus nos diz lá em Oséias, no capítulo 6, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse é o desafio que está posto sobre a minha vida e sobre a sua vida. Essa verdadeira alegria, esse verdadeiro contentamento, essa verdadeira felicidade, essa verdadeira paz que excede todo entendimento, nós só poderemos experimentar nas nossas vidas quando conhecemos verdadeiramente a Deus. E a palavra de Deus está nos dizendo que nós podemos conhecê-lo e devemos prosseguir em conhecê-lo. A palavra de Deus, quando fala a respeito disso, ela está falando a respeito de uma trajetória, de uma jornada, de uma caminhada. E é esse o convite que a palavra de Deus tem nos feito, para que a gente possa conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Mas é interessante que quando nós pensamos, e a semana passada falamos a respeito das bem-aventuranças, né? Quando falamos a respeito dessa felicidade que é aquilo que somos, né? Ou seja, dessa expressão de felicidade por uma nova natureza, ou por uma natureza transformada. A palavra de Deus termina esse trecho das bem-aventuranças, dessa felicidade, atribuindo a nós, que agora, pessoas que somos felizes, pessoas que encontramos a felicidade, pessoas que somos essa nova criatura, pessoas que temos uma nova forma de pensar. Jesus fala para nós, para mim e para você, olha agora, diante dessa nova realidade, desse novo conhecimento, diante dessa perspectiva de vida que você alcançou, Jesus começa a nos revelar e falar a nós a respeito de uma obra que tem que ser realizada. A palavra de Deus começa a nos falar que eu que sou essa pessoa feliz, eu que sou essa pessoa bem-aventurada, você que é essa pessoa bem-aventurada, você é responsável por aqueles que ainda não conhecem tal felicidade. O capítulo 5 de Mateus vai nos falar um pouco a respeito disso. Capítulo 5 de Mateus, ele termina falando a respeito das bem-aventuranças no versículo 12. E aí ele começa o versículo 13 do capítulo 6, dizendo o seguinte: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos que estão na casa. Percebam, meus queridos, que Jesus acaba de ensinar a respeito dessa felicidade que nós temos por ser uma nova criatura. E Jesus começa a falar agora o que nós devemos expressar. Jesus começa a falar a respeito de nós sermos o sal da terra e a luz do mundo. Então, se Jesus está falando a respeito de sermos sal da terra e luz do mundo, nós temos que refletir um pouco a respeito do que significa ser sal da terra e do que significa ser luz do mundo. Qual é a função do sal? Quando pensamos a respeito do sal, nós podemos pensar a respeito de diversas propriedades colocadas sobre o sal. Podemos falar a respeito de nutrição de terra, podemos falar a respeito de uma grande quantidade de funções que ele poderia ter. Mas nós vamos nos ater a duas. Nós vamos nos ater a função de conservação e preservação e a função de dar sabor. É interessante que o sal ele pode conservar e preservar um alimento, mas para que ele possa conservar e preservar o alimento, ele tem que ser puro e na medida certa. Quando nós falamos a respeito de pureza, nós estamos falando a respeito de santidade.
Quando nós falamos a respeito de pureza do sal, nós estamos falando a respeito da purificação que a nossa própria vida tem que passar por ela. Desse processo de santificação pelo qual nós temos que passar. Meus queridos, nós só poderemos ser expressão de preservação na vida das pessoas, porque Deus está nos chamando para ser sal da terra. É no contexto onde você está colocado. É lá no seu trabalho, é lá na sua escola, é lá na sua casa, é lá na sua família. Deus está te chamando para ser sal daquele lugar, para preservar, para conservar as pessoas que estão ali ao seu redor. E aí Jesus está nos dizendo, para que você possa cumprir esse papel, é necessário que você seja santo, é necessário que você seja puro, é necessário que você possa ser instrumento de Deus, para que aquelas pessoas possam se manter íntegras. Meus queridos, quando nós olhamos para a nossa relação com as pessoas, quando nós olhamos com o nosso dia a dia, com as pessoas com as quais nós temos convivido, essas pessoas têm se mantido íntegras através do contato que elas têm conosco. Elas são desafiadas à integridade, a uma vida santa, a uma vida pura, através do contato que ela tem conosco, que somos o sal da terra na vida delas. As pessoas que Deus tem me dado, elas têm sido conservadas ou elas têm se perdido. Porque o sal tem que ter essa função de preservar e de conservar o alimento. E esse alimento, essas vidas que Deus tem colocado ao meu redor, elas têm se perdido, elas têm sido preservadas. São reflexões que nós temos que fazer a respeito dessa responsabilidade que Deus colocou na nossa vida. E a outra função do sal é dar o sabor. E mais uma vez nós temos que pensar a respeito dessa função, e assim como para preservar tem que ser na medida certa, para dar o sabor também. Tem nada, uma comidinha destemperada é muito ruim, não é? Quando falta o sal, aquela comida insonsa, quando passa o sal, aquela comida que você não consegue, você tem que tomar água para poder concluir a sua refeição, né? E aí nós temos que pensar nessa função que está colocada sobre a nossa vida. Dar o sabor. É melhorar a qualidade. Quando eu coloco sal num alimento é porque eu quero melhorar o sabor, eu quero melhorar a qualidade daquele alimento. Quando Deus coloca você para ser sal na vida das pessoas, Deus quer que você melhore a vida das pessoas. Deus quer que você dê sabor na vida das pessoas. Melhorar a qualidade de vida. É como se Deus dissesse, eu vou colocar uma pitada de mim na terra. É como se Deus dissesse, olha, eu vou dar sabor para essa terra, e para dar sabor a essa terra eu vou colocar essas pessoas, os meus filhos, que são sal da terra, porque através da vida deles a terra, as pessoas possam ter uma vida diferente. Agora é interessante que quando nós pensamos que para ser sal e para dar sabor, nós temos que pensar que nós temos que nos entranhar nas nossas relações. Nós não simplesmente jogamos um sal na pipoca e deixamos aquele sal sem que nós misturássemos aquele sal na pipoca para que toda a pipoca seja contaminada, atingida, afetada por aquele sal. Eu tenho que misturar, eu tenho que me entranhar, tenho que ter conexões para que o sal possa dar sabor. Tem que ter conexões, tem que ter entranhamento, tem que ter entrega para que o papel seja cumprido. E muitas vezes, meus queridos, nós não temos nos entranhado nas relações que nós temos. Muitas vezes as pessoas não têm tido a possibilidade de ter gosto e sabor na vida delas, porque nós somos superficiais naquilo que são as nossas relações com as pessoas. Nós temos que fazer parte da vida das pessoas, assim como o sal tem que fazer parte daquele alimento. É muito mais do que apenas entregar um folheto. É muito mais do que dizer Jesus te ama. Tudo isso é muito importante. Mas Jesus está nos chamando a fazer parte da vida das outras pessoas. Jesus está nos chamando a ser entranhados, nos relacionarmos, afetarmos diretamente a vida das outras pessoas. Essa é uma responsabilidade que está sobre as nossas vidas, para que as outras pessoas também possam ser felizes. Nós não podemos reter essa felicidade em nós mesmos. Nós não podemos guardar essa felicidade para que apenas nós sejamos conhecedores ou experimentadores dessa felicidade.
Jesus deu sabor na vida da prostituta, Jesus deu sabor na vida do ladrão, Jesus deu sabor na vida dos discípulos, Jesus deu sabor na vida de Marta, Jesus deu sabor na vida de Maria, Jesus deu sabor na vida de Lázaro, porque Jesus se relacionava com essas pessoas, Jesus se doava a essas pessoas, Jesus se entranhava com essas pessoas. E nós temos temperado a vida dos outros. Eu tenho feito da vida das pessoas que Deus tem colocado sobre o meu relacionamento, vidas mais saborosas. Eu tenho sido essa pitada de Deus na terra. São reflexões que Deus tem nos chamado a fazer nessa manhã. Mas a palavra de Deus também nos diz que nós somos a luz do mundo. E luz é a figura do Criador, porque a palavra de Deus nos diz que Deus é luz. E a palavra de Deus também nos diz que o príncipe desse século secou o entendimento dos incrédulos. Percebam, meus queridos, que da mesma maneira como Deus está falando que nós somos sal da terra para darmos sabor à vida das pessoas, a palavra de Deus está nos dizendo que os entendimentos daqueles que não conhecem a Deus eles estão cegados, estão cegos. Aqueles que não conhecem a Deus não conseguem ver, aqueles que não conhecem a Deus não conseguem vislumbrar, aqueles que não conhecem a Deus não conseguem ter um entendimento a respeito de todas as coisas. E a palavra de Deus nos diz que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra a luz. Então, meus queridos, a palavra de Deus está nos dizendo que nós, eu e você, temos a responsabilidade de iluminar os olhos do entendimento dos incrédulos que estão cegos pelo príncipe desse mundo. É isso que a Bíblia está dizendo. Olha, aqueles que estão ao seu redor e que não me conhecem, eles estão cegos. E você é luz do mundo. E você é a luz do mundo para que você possa trazer visão a essas pessoas. Qual é o papel da luz? O papel da luz é brilhar, o papel da luz é iluminar, o papel da luz é dar direção, o papel da luz é mostrar o caminho. Você já tentou andar num lugar onde você não consegue, onde todas as luzes estão apagadas e você não consegue encontrar direção? Aquele dia que você acorda assim meio assustado, e que todas as luzes do quarto estão apagadas e o blackout está fechado e você não consegue achar o rumo da porta. Falta luz. E aí um celular que você aperte o botãozinho, assim, aquele feixe de luz que acende, é o suficiente para que você possa ter uma direção na sua vida. É suficiente para que você possa encontrar o caminho, é suficiente para que você possa achar saída. As pessoas estão perdidas, as pessoas estão se encontrando, estão sem saída, estão sem rumo, estão sem direção. E a palavra de Deus está nos dizendo que eu sou esse feixe de luz, essa palavra de Deus está nos dizendo que eu sou essa luz que brilha, essa palavra de Deus está nos dizendo que eu sou essa candeia, a palavra de Deus está nos dizendo que eu sou essa lanterna, que tem que dar direção para a vida das pessoas, que tem que fazer com que elas encontrem o caminho, que tem que fazer com que elas encontrem uma saída para a vida delas. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo quando diz que somos luz do mundo. Temos cumprido esse papel na nossa vida? Temos sido luz e direção na vida das pessoas? Temos mostrado o caminho? Ou somos cegos guiando cegos? Fazendo com que as pessoas que estão ao nosso redor se encontrem tão perdidas quanto nós mesmos estamos perdidos nos nossos caminhos. Porque muitas vezes nós não temos conseguido dar direção para a vida das pessoas, porque nós não temos tido direção na nossa própria vida, nós não estamos conectados com o Criador. E aí eu não consigo ser luz, eu não consigo cumprir esse projeto de Deus na minha vida. Mas a palavra de Deus não para por aí. A palavra de Deus também nos fala, quando fala a respeito dessa alegria, desse contentamento, dessa felicidade, ela fala que essa felicidade é completa quando nós frutificarmos. Quando somos sal da terra, quando somos luz do mundo, mas também quando nós damos fruto, quando nós geramos vida. Agora, meus queridos, que nós somos gente feliz, agora, meus queridos, que nós somos bem-aventurados, agora que nós somos sal e luz, está sobre nós a possibilidade de realizar a vontade de Deus, ser agente de Deus na transformação da vida das outras pessoas, sermos instrumentos de Deus para que outras pessoas sejam transformadas, alcançadas, sejam agentes de Deus para que outras pessoas venham a se conectar a essa videira verdadeira.
Nós temos que dar frutos, é isso que a palavra de Deus nos diz. No Evangelho de João, na carta de Paulo aos Efésios, ele fala que nós somos criados para as boas obras. E no Evangelho de João, no capítulo 15, ele fala a respeito desse papel que está sobre a nossa vida, como Pai, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, eu também os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu os ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. É verdade, eu tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Percebam, meus queridos, que trecho maravilhoso da palavra de Deus. Um trecho onde Jesus fala a respeito dessa conexão que nós temos com Ele, porque nós somos frutos dessa videira verdadeira que é Ele. Mas esse mesmo Jesus, Ele nos fala que nós vamos glorificar a Deus quando nós também dermos frutos. Às vezes nós pensamos que nós vamos glorificar a Deus quando nós viemos aqui na igreja e levantamos as nossas mãos e cantamos e dançamos e ofertamos. Tudo isso são expressões de gratidão a Deus por aquilo que Ele já fez na nossa vida. Mas a palavra de Deus está nos dizendo que nós vamos glorificar a Deus quando nós dermos muitos frutos. É gerar vida. É possibilitar que outras pessoas sejam atingidas, afetadas por essa mesma alegria que nós temos na nossa vida porque conhecemos a Deus. É disso que a palavra de Deus está nos dizendo. E aí ele fala algo que é tremendo nos versículos mais lindos da palavra de Deus. Quando ele fala: olha, eu estou falando isso para vocês, para que a minha alegria esteja em vocês, e que a alegria de vocês seja completa. Percebam, meus queridos, se nós que estamos falando de uma alegria completa, nós que estamos falando de um estado de contentamento, de um estado de felicidade, Jesus está dizendo que Ele quer que nós experimentemos da mesma alegria que povoa, que habita o coração dEle. Ele está dizendo isso: olha, eu quero que a minha alegria esteja com vocês, e essa alegria ela é completa, ela é plena. Essa é a vida abundante que Deus tem para mim e para você, essa é a alegria completa que Deus tem para mim e para você. Mas a palavra de Deus está nos dizendo que isso só é possível quando nós glorificamos a Deus através dos frutos que nós geramos. Ah, meus queridos, essa é a palavra de Deus que nos remete a refletir sobre qual é a forma de vida que eu tenho tido. Eu tenho sido sal, eu tenho sido luz, eu tenho gerado frutos. Jesus começa o seu ministério chamando seus discípulos para que eles pudessem ser pescadores de homens. Lá em Mateus ele diz: vos farei pescadores de homens. E ele termina o seu ministério falando: olha, ide por todo mundo e fazeis discípulos. Ide por todo mundo e fazeis discípulos. Ele começa falando que nós temos que trazer as pessoas, evangelizar as pessoas, fazer com que as pessoas o conheçam. E ele termina o seu ministério dizendo: olha, façam discípulos de todas as nações. De todas as nações. É esse o chamado que está na nossa vida, que está sobre a nossa vida, para uma vida plena, bem-aventurada, para que a gente possa experimentar dessa alegria que tanto buscamos. Nós temos que cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Nós temos que revelar quem Cristo é. Quem Cristo é em nós e através de nós. É esse o chamado que está sobre as nossas vidas. Essa é a comissão que Deus colocou sobre nós. Deus, quando fala para que nós possamos ir e fazer discípulos, Ele está dando a nós a grande comissão. É o grande chamado, é a grande ordenança que Cristo dá para mim e para você. Isso tem a ver com frutificação. Isso tem a ver com ser sal da terra e ser luz do mundo. Percebam, meus queridos, que todas as coisas estão conectadas, interligadas. Percebam, meus queridos, para que nós possamos expressar essa alegria plena de Deus e poder viver com essa alegria plena e essa alegria completa de Jesus, nós temos que cumprir esse grande chamado que está sobre a nossa vida.
Quer uma alegria plena de alegria e felicidade? Você quer uma vida plena de alegria e felicidade? Reparta, compartilhe, não retenha. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Mateus 10 diz: curem enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando, é isso que a palavra de Deus está nos dizendo nessa manhã. Que começamos lá na primeira semana, falando que temos que conhecer o reino. Não devemos correr atrás da alegria, devemos buscar o reino, porque o reino é de alegria. Na semana passada vimos a respeito dessas bem-aventuranças, que diz respeito ao nosso estado de ser, de sermos bem-aventurados, de sermos felizes. Essa felicidade é apenas uma expressão de quem é uma nova criatura conectada com o Criador. E essa nova criatura, esse povo que é feliz, o povo mais feliz da terra, tem sobre si a responsabilidade, o privilégio de fazer com que toda a raça humana seja afetada por essa felicidade, conheça dessa felicidade. E para que eles possam conhecer dessa felicidade é necessário que eles sejam reconectados com o Criador, assim como nós o fomos. Esse é o privilégio que está sobre as nossas vidas.